queria saber como é que é essa questão do anjo da guarda. Nós podemos rezar para o nosso anjo da guarda, ele está sempre com a gente, em todo lugar. Como é que funciona, como é que é o trabalho do anjo da guarda para conosco? Como é que essa relação acontece? O que fica muito claro, o próprio Jesus falou exatamente sobre os pequeninos que nós temos que sempre respeitar. Por quê? Porque os anjos deles, guardiões, nós entendemos, estão intercedendo, olhando o rosto do Pai o tempo todo. Ou seja, com isso fica claro que anjos são nossos acompanhantes, né? São aqueles que estão conosco e estão, eu acredito, muito cumprindo muitas missões, mas infelizmente que nós não estamos valorizando eles de uma maneira correta. Porque se vamos partir do princípio, né? Deus deu para nós alguém que está acompanhando a nossa vida em todos os momentos, principalmente para cuidar esta nossa vida, para que nos possa levar ao encontro definitivo com Deus. Então, eles têm uma missão muito concreta para cumprir. Aí eu pergunto a vocês, que atenção vocês dão a seus anjos de guarda? Fazem aqui uma confissão pública. Olha o que o bispo nos coloca na situação. Olha, todo final de semana. Não, final de semana não. Todo dia à noite eu rezo o Santo Anjo do Senhor. De vez em quando eu bato um papo com ele. Mas eu fico um pouco, às vezes, sem graça, porque eu não sei o nome, né? Não é nada esses nomes esotéricos que o pessoal inventa, não. Eu sei que isso não tem nada, não tem. Mas assim, eu falo, meu querido anjo. Eu não sei se eu posso chamá-lo de irmão. Às vezes eu chamo ele de irmão, né? Porque é filho de Deus, né? O anjo da guarda. Então, mas assim, constantemente é a oração do anjo da guarda. De vez em quando eu bato papo com ele à noite também. Ficou perturbando ele. Eu também rezo todos os dias, tanto de manhã quanto de noite, na hora de dormir. Principalmente até porque eu ando de moto todos os dias praticamente, então todo motociclista deveria rezar muito para o anjo da guarda, pedindo a sua guarda, a sua proteção. Sim, porque dizem que o São Cristóvão, que é patrono dos de motoristas, não consegue acompanhar o motociclista, tem que ser um anjo. Aí já dizem São Rafael. Isso mesmo, porque exatamente a velocidade e loucuras que fazem os motociclistas, né? Aí que realmente um santo comum não conseguiria tomar conta, né, destes momentos, dessas situações. Né? E tem um fato muito curioso, até posso aproveitar já que surgiu o papo, estando com o senhor aqui, o senhor pode validar ou não, né, se eu estou fazendo o correto, porque também quando eu tenho uma tarefa difícil para cumprir, de repente com uma outra pessoa, uma tarefa difícil do trabalho, alguma coisa que eu me sinto que eu vou ter dificuldade, eu também peço ajuda ao anjo da guarda. Por exemplo, digamos que eu vou ter uma entrevista de emprego, ou que eu vou ter uma conversa que vai para resolver algum assunto delicado com alguma pessoa, então eu peço para o meu anjo da guarda também me ajudar e de repente já ir visitando o anjo da guarda daquela outra pessoa também para conversar com ela, para que a conversa possa se sair bem, que dê tudo certo, né? Sim, frutuosa, né? Não, mas aí vocês realmente fazem aquilo que eu acredito é básico, né, para fazer, mas eu, na verdade, só falei assim brincando, não tanto para ver o que de fato vocês realizam, mas as infinitas possibilidades que nós temos, sabendo que, como falei, eles estão tanto para cuidar de nós, naquilo que eu falei antes, da nossa caminhada rumo ao céu, como também para nos proteger, guiar neste mundo e para as experiências de muitas pessoas que nós, assim, conhecemos isso e são pessoas que nós podemos ter até, em certa maneira, como exemplo, como referência. Estes anjos, muitas das vezes, estão nos protegendo mesmo dos desafios, problemas deste mundo, perigos físicos e outros. Sim.
Então, é bom hoje pensar, de fato, aquela pergunta que eu fiz, quanto que nós estamos aproveitando deste dom dado por próprio Deus a cada um de nós. Nós sabemos que Deus não está dando dons que nós não precisamos. Verdade. Ele não está nos dando dons que são inúteis. Se Ele nos deu anjo de guarda, porque nós precisamos do anjo de guarda. E Ele tem uma missão para cumprir na nossa vida, ou seja, até a alegria, a felicidade deste anjo está ligado com o nosso modo de o tratar e nosso modo de tocar a vida. Sim. Ainda mais, e que nós possamos aqui destacar isso, os anjos, pelo menos neste momento como nós entendemos, estão num nível de perfeição muito acima de nossa. Nós não podemos nos comparar com eles na questão da inteligência, santidade, pureza e de todas as outras coisas. E mesmo assim, eles estão ao nosso serviço. Que isso nos também incentive para que nós possamos, pelo menos, ter o respeito por eles, carinho, amor, e expressar isso de várias maneiras, como você falou, Marcos, né? Que eu às vezes converso com anjo e tudo mais, né? Que nós possamos ter esse carinho sabendo que eles estão trabalhando em prol de nós, estão nos servindo. Tem uma pergunta, de vez em quando eu até peço, eu posso pedir, ele é meu anjo da guarda, da guarda do Marcos. Às vezes eu peço intercessão dele para outras pessoas, eu posso fazer isso? Interceda pela vida do fulano? Eu acredito que sim, porque não tenho nada aqui que indicaria tá que este anjo, Deus, né? Exatamente, que este anjo ele só se ocupa com assuntos unicamente ligados conosco. Né? Se ele está conosco ao nosso favor para nos apoiar, sustentar, também se para você é importante a saúde daquela pessoa, então ele vai te ajudar a interceder por ela perante Deus. Então está totalmente certo, né? Então, perturbar mais ele. Então, Thiago, eles estão com a gente também, assim, tipo, desde a nossa concepção até a nossa morte, no purgatório, no céu. Como é que vai ser, será? Não, eu acredito que aquilo que eu compreendo, eles nos acompanham aqui nesta nossa vida, neste mundo. Então eu poderia, assim dizer que, daquilo que eu compreendo, eles estão conosco desde o momento da nossa concepção até o momento da nossa morte aqui neste mundo. Um bebê no seio materno, o anjo da guarda dele já está ali com ele. Já está junto com ele, entendeu? Para o apoiar nestes momentos, proteger e tudo mais, né? Então que nós entendamos, até a própria palavra anjo, ela já está nos dizendo alguma coisa sobre eles, né? Porque nós entendemos também, né, que dentro da nossa expectativa, nós podemos dar para os anjos aquelas funções, aquelas missões que para nós parecem ser importantes, né? Como nós falamos, posso rezar isso, posso pedir, tudo mais. Mas antes de gente tentar, falando feio, usar a presença dos anjos na nossa vida, ainda temos que nos perguntar com qual missão exatamente Deus que mandou eles para a nossa história, né? Porque esta é a primeira e mais importante missão. Sim. Para eles cumprirem e para que nós aproveitemos da presença deles na nossa história, entendeu? Então, e eu penso assim que a própria palavra significa mensageiro. Anjo significa mensageiro. Então, Deus, como se fosse, age na nossa vida através do nosso anjo. O que chega de Deus para nós chega através do nosso anjo. E ao contrário, se eu quero apresentar ao próprio Deus os dons, alguns atos que precisam ser apresentados a Deus, chegar a Deus, é meu anjo de guarda que isto leva. Porque ele tem contato com Deus diretamente. Nós
nessa questão, nossa Eles estão muito mais, são seres nossa espirituais. imperfeição, nós não temos contato com Deus. Precisamos morrer, passar pela purificação, e aí que nós vamos chegar ao contato direto com Deus. Este contato, ele é um contato através exatamente da missão do anjo. Então, é bom a gente entender isso corretamente, não que a nossa oração não chega a Deus, para que eu possa explicar bem. Ela chega, só que quem carrega ela? É nosso anjo. É porque no catecismo diz, né, que eles são seres puramente espirituais. Por isso que na simbologia cristã eles teriam asas, né? É uma simbologia para mostrar que está acima da matéria, né? São seres espirituais, não materiais. E aí fica mais uma pergunta para o nosso ouvinte, de repente ele tem até essa dúvida também. Existem várias histórias ao longo com os anjos, com santos também, história de santos e testemunhos de pessoas, aí são mais revelações particulares, de materialização de anjos. Anjos que são seres puramente espirituais, né? Estão acima da matéria. Nesse caso aí, a gente pode até pegar os arcanjos, né, que a gente celebrou na sexta-feira, né? O arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel, né? O Gabriel, ele vai estar com Nossa Senhora, né? Ele vai conversar com Nossa Senhora. Antes com quem ele conversou também. A Gabriel aparece em outras passagens, né? Não, ele apareceu antes para falar com o pai de João Batista. Ah, sim, com Zacarias, né? Então, também ele aparece. Então aparece e conversa, né? São criaturas que não são materiais, né? Como é que se materializam? Como é que se aparece lá? E o Rafael, que vai lá com o Tobias, né? Com o Tobit, né? Vai percorrer toda uma viagem, né? Como é que isso vai acontecer? E unindo as histórias que acontecem, aparecem. Sim. Não tem esses momentos. Nós lembramos também o momento no Gênesis, né? Agar, que também ela se encontra com o anjo, né? Que fala com ela e tem um diálogo que nós podemos procurar depois, Gênesis 16:7, né? Também Gênesis 22:15, anjo do Senhor chama do seu Abraão, tem essa parte, né? Então além desses momentos, né, também o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, por exemplo, Êxodo 14:19, né? Tobias que você falou, como também vários outros momentos que a Sagrada Escritura nos apresenta, até depois, se vamos lembrar, que aqui no Brasil é bem lembrado sempre, lembrar da história das aparições de Nossa Senhora de Fátima, que antes da aparição, há anjo chamado Anjo de Portugal, anjo também da Paz, que ele se encontra com os pastorinhos e eles recebem também a comunhão das mãos deles, né? E ensina aquela oração, né? Vocês lembram, né? Que ele ensina, né? A oração para que eles rezem por aqueles que não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia, né? Sim. Então, a materialização. Então, a materialização. Por que isso acontece? Primeiro, porque Deus, ele é todo-poderoso. Aí já tudo explica, né? Se Jesus consegue se materializar, estou falando palavras se torna carne, né? Sim. Então já também temos aqui um poder do Espírito Santo que faz surgir o homem, próprio Jesus Cristo. Então, uma aparência de um anjo visível, aparentemente até física, não é para Deus nenhum problema. E eu gosto... Mas podemos dizer que eles podem fazer isso se for da vontade de Deus. Não, eu acho que Deus faz eles serem mensageiros de maneira que é necessário. Ou seja, ele é mensageiro. Essa é a missão dele. Se esse mensageiro, para que a mensagem chegue bem ao destinatário, ele precisa materializar, ele precisa ter esta forma, e Deus, na sua sabedoria, exatamente permite o ser humano ter essas experiências, então faz que este anjo chegue, por exemplo, de uma maneira visível.
Aqui. E, Dom Tiago, a gente agora celebramos na sexta-feira Miguel, Rafael e Gabriel, né? E iniciamos também a quaresma de São Miguel. Uhum. O senhor poderia falar assim, qual a importância para nós católicos assim, de poder participar? Na minha paróquia vai ter Santa Cecília e São Sebastião lá, o padre Felipe, ele está convocando toda a comunidade para participar da quaresma de São Miguel. A importância para a gente, para a nossa vida de fé, de participar. Aqui nós já olhamos a missão de São Miguel, né? O arcanjo São Miguel. Ele que nós lemos no Apocalipse, é aquele que se levanta perante outros anjos mais poderosos do que ele, se levanta dizendo quem como Deus. Quem como Deus. Uhum. Ou seja, ele está nos dizendo claramente com essa mensagem que Deus é aquele que é mais importante, até falando feio, aquilo que é mais importante na nossa vida. Porque para dizer que trata-se não apenas um ser de Deus, mas Deus que abranja tudo, toda a existência. E tudo que existe, não só que tem origem em Deus, mas em Deus tem seu sentido e tem seu, olhando pelo nosso modo humano, temporal, tudo que tem o futuro precisa ter a base em próprio Deus. Ou seja, se nós colocamos Deus no lugar certo da nossa vida, quer dizer, primeiro lugar, tudo na nossa vida vai ter uma ordem correta. Se a gente não coloca Deus no primeiro lugar, porque acha que tem outras coisas mais importantes, Deus ocupa segundo, terceiro, quarto, quinto, sei qual lugar da nossa vida, está tudo confuso. Então, que nós possamos, de fato, abraçar essa mensagem, né, do anjo Miguel, quem como Deus, e viver repetindo também na nossa vida desta maneira, quem como Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.